Olá pessoal, tudo bem? José Cleiton aqui, essa é a nossa primeira aula de física, iniciando na cinemática, ok? Com movimento retilíneo uniforme, vou colocar o conceito aí no vídeo, mas vou explicar rapidinho o que é isso. Movimento está relacionado a deslocamento, tá? Algum corpo tá se deslocando. Retilíneo está dizendo que esse corpo está se deslocando em uma linha reta. Ele não faz curva, é sempre uma linha reta, tá? E o uniforme está dizendo que esse corpo não tem variação. Como assim? Ele não acelera, ele não desacelera, ele tem sempre a mesma velocidade, tá? E é isso. Colocando um exemplo aí pra gente entender melhor, a gente tá vendo um corpo, que nesse caso seria o carro, se deslocando. A gente vê os quilômetros, ele começa no quilômetro 0 e foi até o quilômetro 4. Então, o primeiro ponto a gente analisar é que ele está em linha reta, tem um corpo em movimento. E se a gente olhar, com 1 minuto ele anda 1 quilômetro, com 2 minutos ele está no quilômetro 2. Então, a cada minuto ele anda 1 quilômetro. Então, a velocidade dele seria, a cada minuto ele anda 1 quilômetro. Se ele está no quilômetro 20, quer dizer que já passou 20 minutos. E desse jeito fica fácil, né? Se ele bate 10 horas e 30 minutos, a gente vai saber que ele está no quilômetro 30, tá? Já no próximo exemplo aqui, a gente vê um menino correndo em linha reta. E a gente vê que em 2 segundos ele correu 10 metros, em 4 segundos 20 metros e assim sucessivamente. Então, a distância que ele percorre a cada 2 segundos é sempre a mesma. Então, isso é o movimento retilíneo uniforme. Não há variação em quase nada. A distância por segundo, por hora, vai ser sempre a mesma e ele vai estar sempre correndo em linha reta, tá? E aqui é uma definição muito importante que é a da velocidade, tá? A velocidade é a relação de espaço e tempo. Quanto maior o deslocamento em menos tempo gasto, mais rápido aquele corpo se encontra. Então, se o cara correu 10 metros em 2 segundos, ele está mais rápido do que quem correu 5 metros em 5 segundos. Já que a gente entendeu a tese do movimento retilíneo uniforme, vamos para os conceitos para efeito de cálculo, tá bom? Essa fórmula que está aparecendo aí na tela é a fórmula da velocidade média, onde no movimento retilíneo uniforme a velocidade é sempre a mesma, é constante, então velocidade é igual a velocidade média. Esse triângulo, que na verdade é um delta que aparece na frente do S e do T, na verdade é variação. O que seria variação? Variação é o estado final menos o estado inicial daquela situação, tá? E o que esse S, T e o V representa na fórmula? Bom, o S é deslocamento. Às vezes, algumas pessoas usam D, ΔD, às vezes ΔX, tá? Mas é a mesma coisa, deslocamento. O T significa tempo e o V velocidade, tá bom? E esticando mais a fórmula, abrindo, a gente vê que ΔS é igual. Lembra que eu falei que é o estado final menos o inicial? Então, ΔS, que é deslocamento, é o deslocamento final menos o deslocamento inicial. O tempo é o tempo final menos o tempo inicial. E eu coloquei aí que V, nesse caso, V é igual a Vm. O que quer dizer isso? Velocidade média é igual a velocidade do nosso corpo, tá? Porque não há variação, não há aceleração, não há desaceleração. Então a velocidade vai ser sempre a mesma. E isso apenas para o movimento retilíneo uniforme, ok? Se a gente analisar a fórmula inicial, que é a da velocidade média que eu citei antes, se a gente abrir ela, colocar ela da maneira que ela realmente é, a gente vai chegar numa função. Como assim? Pensa comigo. V é igual S final menos S inicial sobre T final menos T final. Nesse caso, levando em consideração que o instante inicial, que é o tempo inicial, a gente está iniciando o relógio, o cronômetro, então ele vai ser sempre zero. Então, V igual S final menos S inicial sobre T final menos zero, tá bom? De modo que eu querendo eliminar a fração, eu passo o t que está embaixo, que vai se tornar apenas t, porque não tem dois tipos de t diferentes. De modo que eu passando ele, multiplicando para o outro lado da igualdade, ficaria t vezes v, ou v vezes t. E do outro lado do membro ficaria s menos s zero.
Essa hora você me fala, mas de onde saiu esse S0 e esse S? Bom, S0 é a mesma coisa que SI. E S normal, sem nada, é a mesma coisa que SF. Normalmente é mais usado assim, tá? Mas ali para vocês entenderem melhor inicial e final, eu usei o I e o F, tá bom? E no caso, eu passando S0 para o outro membro, trocando o sinal dele, eu chegaria à equação horária da função, que seria S é igual S0 mais VT. Aí agora todo mundo fala, eu conheço essa fórmula, né? Aquela sorvete é. Se a gente analisar aí, ó, SVT, parece sorvete. Ou também poderia ser D tudo, se no caso fosse D no lugar do S. Coisa rapidinho que eu tinha esquecido de falar, a diferença entre direção e sentido. A direção pode ter dois sentidos diferentes, tá? A gente vai ver isso no exemplo agora. Aqui no exemplo podemos ver melhor, a direção é uma só, que no caso é horizontal, mas tem dois sentidos, o sentido A e o sentido B, onde para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Nesse segundo caso, também tem uma única direção que é vertical e tem dois sentidos, sentido A e sentido B, onde sentido A, que é para cima, é positivo e para baixo, que é o sentido B, é negativo. A gente vai ver que no Enem cai muito questão de gráfico, quando se diz respeito a esse assunto. E como é que a gente vai encontrar um gráfico nisso tudo que eu já falei? Então, se a gente olhar, analisar a fórmula que a gente encontrou, se a gente organizar ela de uma maneira um pouco diferente, não muda tanta coisa não. Eu só tô trocando a posição do S e do VT aí, tá? A gente vai ver que essa se assemelha muito com a equação que a gente já conhece, que é a equação da reta. E isso, o que acontece? Nos dá um gráfico. Colocando S, que é deslocamento, em função de t, que é tempo, a gente encontra a velocidade, tá? E é isso que a gente vai conseguir encontrar nesse caso. E esse é o exemplo que eu estou colocando aí. Para eu encontrar a velocidade desse corpo, eu faço a tangente dessa reta, desse triângulo. Vê que engraçado. Por que tangente? Pensa comigo. Qual a fórmula da tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem seria o cateto oposto? Meu delta S. E quem seria o cateto adjacente? Meu delta T. Então, delta S sobre delta T é igual tangente. E a tangente é igual V, que V é igual VM. Então, eu posso correlacionar tudo isso que a gente já viu para lidar com as situações que vinham aparecer. E agora a gente vai ver alguns exemplos e vai fazer alguns cálculos, tá? Outra coisa que eu ia esquecendo é a conversão, gente. Para física, a velocidade se dá por metro por segundo, tá? Mas a gente vê quilômetro por hora, que é normal também. E como é que eu faço para converter isso? Tá aí, 1 quilômetro é 1000 metros. 1 hora é 3600 segundos. Fazendo o cálculo, eu acho 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, se eu se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E se eu tenho metro por segundo e quero converter para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. E essa aí é a explicação do porquê esse 3,6, tá? Então, pessoal, eu separei alguns exemplos aqui pra gente e um dos primeiros foi esse aqui. Um carro está sob efeito do MRU. Sabe-se que no instante t0 igual a zero, a posição do móvel é 500 metros. E no instante t igual a s, a posição é 500 metros. Aí ele pede para determinar algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele pede para determinar é a velocidade média. Lembrando que a fórmula da velocidade média, ou a própria velocidade, já que é MRU, velocidade média, é delta S sobre delta T, ok? Então vamos lá para o cálculo. Delta S é o quê? S menos S0. Então ficaria velocidade média é igual 200 menos 500, ok? Sobre delta T. T menos T0 ficaria 20 menos 0. Estou tirando os dados daqui, tá bom? Velocidade média é igual a menos 300 dividido sobre 20. Velocidade média vai ser igual a menos 15.
metros por segundo. Por que está negativo? Porque ele está no sentido direita para esquerda. Então, lembra que eu coloquei lá que quando vai para a esquerda é menos e quando vai para a direita é mais? Justamente por conta disso. Entende-se que ele está voltando para o ponto de origem, ok? E ele pede, então aqui ficaria menos 15 metros por segundo, ok? Aí ele pede a função da posição. Como eu calcularia isso? Qual a fórmula? A fórmula é S é igual a S0 mais, pode ser mais ou menos, já que a gente viu menos ali, realmente pode ser mais ou menos, V vezes T, tá? Eu poderia trocar tudo, já que eu já tenho tudo, eu poderia trocar tudo, mas não é isso que ele pede. Tem algumas coisas aqui que são fixas, e é nisso que a gente vai trabalhar. O que seria fixo nesse nosso caso? Velocidade a gente sabe que é uma coisa que é fixa, ela não oscila, então logo aqui ficaria menos 15. O tempo, ele oscila. O que é que não pode mais oscilar aqui? Isto, isto aqui. E aqui ficaria S. Então a resposta aqui seria S é igual a 500 menos 15 vezes T. Tá? E a próxima? Ele pede a posição no instante T1 e T15. Para não ficar tão longo, vou colocar só o T15, tá certo? Para a gente calcular isso rápido. Usando a própria fórmula aqui, ele quer a posição no instante T15. Eu vou fazer o seguinte. S, que vai ser a minha posição, igual 500 menos 15 vezes o instante é tempo, 15. Ficaria S é igual a 500 menos 225. S é igual a 275 metros, ok? E o próximo que ele pede é o instante em que ele chega, passa na origem. Isso aqui é uma questão muito interessante que a gente vai discutir. Ele saiu do quilômetro 500. Em que parte e em que momento ele vai chegar no quilômetro zero? Tá bom? Então isso é muito importante. Vamos lá. O quilômetro, se ele partiu do quilômetro 500 e chegou no quilômetro zero, vai ser o seguinte: a posição final dele vai ser zero, igual a posição inicial dele, que foi 500, menos a sua velocidade, que é 15, vezes o t, que vai ser o instante em que ele vai chegar a zero. Isso é que é impressionante. Ficaria o seguinte: isso aqui é a multiplicação, eu tenho que passar isso para o outro membro. Ficaria como? Ficaria 15t, 15 vezes t, tá positivo, passa negativo, tá negativo, passa positivo, igual 500, ok? T seria igual a 500 sobre 15. T seria igual, aproximadamente, na verdade, 3,33 segundos, aproximadamente, tá? E aqui, pessoal, outro exemplo para a gente ver, já com o gráfico, para a gente ver todas as possíveis maneiras. Ele pergunta qual a velocidade média entre, letra A, tempo inicial 30 segundos, tempo final 40 segundos. A gente viu que para calcular a velocidade média, eu posso usar a tangente. E aqui ele dá um gráficozinho de S em função de T, tá? Só que a gente vê aqui que isso aqui não é uma reta. Então não é uniforme. Você vai pensar isso, mas não é assim que funciona, tá? Podemos imaginar que ele passou nesta reta aqui, tá? Essa é a velocidade. É isso que eu vou calcular, tá bom? Então vamos lá. Qual é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 100 menos 60. Então velocidade média vai ser 100 menos 60 dá
40, ok? Sobre 40 menos 30. Isso dá 10. Velocidade média dele seria 4 metros por segundo. Simples e fácil.